No vasto silêncio do cosmos, existem lugares onde o tempo parece ter parado. Regiões tão remotas, tão esquecidas, que até mesmo as estrelas parecem hesitar em brilhar ali. Mas é justamente nesses cantos escuros do universo que as maiores verdades se escondem. E os maiores perigos também. Essa é a história do Dr. Elias Carr, um cientista, um explorador. E talvez, o primeiro humano a encarar não uma raça alienígena, mas o reflexo da própria humanidade, uma missão rotineira. Uma descoberta improvável, e um encontro com algo que desafiaria tudo o que a espécie humana acreditava sobre si mesma. Era o ano 2736, quando a nave de pesquisa Vanguard Horizon adentrou os limites do sistema Tyros 7. Localizado além da nebulosa de Arcturus, esse sistema era considerado morto. Nada além de rochas congeladas e uma estrela anêmica em processo de colapso. A missão era simples: coletar dados sobre matéria escura ao redor de uma anã azul. Uma semana de observações e depois, casa. Mas ao entrar na órbita de Tyros 7, os sensores da Horizon detectaram algo impossível. Uma assinatura energética desconhecida, perfeitamente estabilizada, orbitando o planeta Tyros Delta. E ali, contra o pano de fundo da estrela moribunda, surgiu a imagem que congelaria o sangue. Da tripulação, uma estrutura colossal, parecendo mais viva do que construída. Uma estação alienígena, suspensa no espaço como uma cicatriz no tecido da realidade. A capitã ordenou quarentena imediata, mas para Elias, aquilo era mais do que uma relíquia. Era um chamado. Aproximaram-se com cautela. Nenhuma resposta, há sinais, nenhuma defesa ativada. A estação parecia esperar. A entrada foi quase mística. Portas se abriram suavemente, como se reconhecessem a presença humana. Dentro, a estrutura pulsava como um coração gigante. As paredes orgânicas se moviam em padrões ritmados. Tudo parecia vivo. Isso não é uma estação, é um organismo, murmurou Elias, com olhos arregalados. Mas o verdadeiro mistério ainda estava por vir. No centro da estação, protegida por um salão esférico, flutuava uma esfera de cristal negro. Nenhum fio, nenhum suporte. Apenas ela. E um zumbido suave que parecia conversar com a mente. Elias se aproximou. Contra os protestos da equipe, ele estendeu a mão. Quando tocou a esfera, o tempo parou. Um clarão. Um som impossível. E então, o vazio. Quando Elias abriu os olhos novamente, estava em outro lugar, outra realidade, outra verdade. E o que ele encontraria a seguir mudaria o destino de duas civilizações para sempre. No instante em que seus dedos tocaram a superfície do cristal negro, Elias sentiu como se sua mente tivesse sido arrancada do corpo e arremessada através do tempo e do espaço. Não houve dor. Não houve medo. Houve silêncio. E então, a voz não vinha de fora. Era como um sussurro dentro da consciência. Uma linguagem que Elias nunca ouvira, mas compreendia. Símbolos, emoções, memórias. Tudo se fundia em um fluxo contínuo. Era como se o próprio núcleo tentasse comunicar séculos de história. Em segundos, imagens surgiam em sua mente. Mundos destruídos, civilizações florescendo e caindo. Rostos alienígenas, diferentes e ao mesmo tempo familiares. Mas havia um padrão. Em cada lembrança, uma presença recorrente. Formas humanas, ora como curiosos, ora como conquistadores. Foi aí que Elias compreendeu. Aquele não era apenas um artefato. Era um repositório de consciência, um guardião de memória. Um espelho psíquico criado para confrontar quem ousasse acessá-lo. Mas o teste estava apenas começando. Num piscar de olhos, o laboratório alienígena desapareceu. Elias estava agora em outro lugar. Em pé no meio de uma rua em ruínas, cercado por edifícios quebrados e uma atmosfera densa. O céu era um mar vermelho, cortado por naves estranhas que patrulhavam como predadores. Ao seu redor, humanos sujos, assustados, corriam de um lado para o outro. Escondiam-se, fugiam. Um menino o olhou. Olhos fundos, e sussurrou. Eles voltaram. Elias tentou falar, mas a voz não saía. Tentou acessar seu comunicador, estava sozinho. E o mais perturbador, ele era um deles agora. Um humano comum, sem autoridade, sem ciência. Apenas mais um entre os derrotados. Com o passar das horas, ou dias, ou semanas, era impossível dizer, ele começou a entender a estrutura daquele mundo. Os dominadores não eram humanos, eram os tirianos. E neste universo alternativo, a humanidade era a raça oprimida. Uma inversão brutal. Elias foi forçado a viver como um dos seus semelhantes, sentindo na pele o medo constante, a humilhação diária, a dor de ver seu povo reduzido à sombra do que já foi. Cada sensação, cada emoção, parecia ampliada, real, autêntica. Mas o que mais o inquietava era o olhar dos tirianos. Não era ódio o que via em seus rostos, era medo. Um medo antigo, aprendido, repassado por gerações. Como se eles esperassem que os humanos, mesmo naquela condição, voltassem a atacar. E então, uma pergunta começou a se formar dentro de Elias, perturbadora e inevitável. E se nós formos os vilões dessa história, os dias seguintes na simulação, ou no que Elias agora chamava de outra realidade, foram um choque contínuo. A terra que conhecia não existia mais. Os grandes centros urbanos haviam se transformado em zonas de quarentena.
Prédios simbólicos, como a Torre de Sydney, o Coliseu de Roma e até as cúpulas de Marte, estavam em ruínas ou tomados por vegetação e ferrugem. A humanidade não era mais protagonista, era sobrevivente. Os céus estavam constantemente vigiados por drones alienígenas, olhos silenciosos dos tirianos. O que antes eram satélites de comunicação agora eram plataformas de monitoramento e controle. A liberdade era um conceito esquecido. Elias vagava por essas paisagens distorcidas tentando entender. Não era um holograma, não era uma ilusão virtual. Cada detalhe, da textura do concreto ao cheiro de cinzas no ar, era perfeitamente real. Ele se misturava aos outros, ouvia suas histórias. Muitos falavam sobre os dias antigos, quando os humanos tentaram dominar outros planetas. A arrogância da espécie, a destruição que causaram. E então, a chegada dos tirianos, como retaliação, como justiça. Mas o mais estranho era que ninguém se lembrava de uma terra livre. Para eles, aquela realidade sempre existiu. Os livros, os registros, até mesmo os sonhos. Tudo contava a mesma versão. Os humanos como invasores e os tirianos como libertadores, ou algo pior, como carcereiros justificados. Elias tentava manter a mente racional. Procurava falhas no ambiente, padrões digitais, qualquer indício de que aquilo era uma simulação. Mas quanto mais tempo passava ali, mais a dúvida o consumia. E se não fosse uma ilusão? E se o que ele vivia agora fosse de alguma forma tão verdadeiro quanto o mundo de onde veio? Nas ruínas de uma antiga biblioteca, encontrou algo que o abalou profundamente. Um mural pintado por crianças humanas escondidas nos escombros. Mostrava a chegada dos tirianos, naves cobrindo o céu, cidades explodindo. E humanos com olhos vermelhos e dentes afiados. Monstros, predadores, representados como vilões de contos de terror. E ali, pela primeira vez, Elias se perguntou: como será que nós parecemos para eles? A dor era profunda, não pela destruição ao seu redor, mas pela possibilidade de que tudo o que ele acreditava sobre o papel da humanidade no universo estivesse errado. E talvez, só talvez, aquele núcleo alienígena não estivesse tentando puni-lo. Estava tentando mostrar a verdade. Conforme Elias mergulhava mais fundo naquela realidade alternativa, começou a conhecer melhor os dominadores da Terra, os tirianos. Não eram tiranos cruéis, como os filmes antigos retratavam invasores alienígenas. Eram uma civilização milenar, altamente desenvolvida, em cultura, ciência e, sobretudo, em memória histórica. Fisicamente, os tirianos tinham aparência elegante e simétrica, com peles de tons azulados e olhos luminescentes, sem pupilas. Eram altos, silenciosos, e carregavam um olhar que parecia atravessar a alma. Mas o que mais chamava a atenção era sua expressão constante de pesar. Como se cada gesto, cada ordem, cada movimento fosse feito com o peso de 1000 decisões dolorosas. Eles governavam não com ódio, mas com vigilância. Observavam os humanos, monitoravam suas ações, mas raramente interagiam, evitavam conflitos diretos. A violência era mínima, quase ausente, mas o controle, absoluto. Elias conseguiu se aproximar de uma tiriana chamada Serel, responsável por um centro de reeducação em uma antiga universidade. Ao contrário do que ele esperava, Serel não. O tratou como um inimigo. Não gritou, não usou força. Falou com ele, como quem lamenta por uma tragédia inevitável. Ela explicou o motivo do domínio. Segundo os registros dos tirianos, os humanos, séculos atrás, haviam iniciado uma campanha agressiva de expansão. Colonizavam planetas sem pedir permissão. Extraíam recursos, eliminavam espécies, ignoravam tratados interestelares. A Terra havia sido advertida várias vezes e ignorado todas. Por fim, os tirianos agiram. Não para conquistar, mas para conter. Elias quis negar. Quis dizer que era mentira, propaganda. Mas ao ouvir Serel recitar nomes de mundos destruídos, espécies extintas e mostrar hologramas de corpos calcinados, algo dentro dele se partiu. Serel então disse algo que ficou gravado na mente de Elias. Vocês criaram armas para conquistar. Nós criamos memórias para prevenir. E essa é a nossa herança. Foi nesse momento que Elias entendeu o papel da estação em Tiro 7. Não era uma prisão, nem uma armadilha. Era um espelho da consciência dos tirianos, criado não para punir, mas para mostrar o que havia sido esquecido ou negado. Eles não queriam vingança. Queriam que os humanos compreendessem, que sentissem, que vivessem o que eles viveram. E Elias estava vivendo. Com o passar dos ciclos, dias, semanas, talvez meses dentro daquela realidade, Elias deixou de ser o cientista curioso e tornou-se apenas mais um rosto cansado em meio a tantos outros. Um refugiado. O abrigo onde passou a viver era um complexo subterrâneo, construído sob as ruínas de uma antiga estação de metrô. Famílias se amontoavam em corredores apertados, sobrevivendo com restos e silêncios. Crianças nasciam ali sem nunca ver a luz do sol. Jovens cresciam sem conhecer livros, histórias, nem esperança. Elias tentava ajudar como podia. Reparava sistemas de água, filtrava ar, contava histórias antigas sobre como era a vida antes da ocupação. Mas ninguém acreditava. Para aquelas pessoas, nunca houve uma terra livre. O domínio tiriano era a única realidade que conheciam. No fundo, Elias também começava a esquecer. Os rostos de seus colegas da Horizon, a voz da capitã, o brilho do cristal negro. Tudo parecia distante, como um sonho que se apaga ao acordar. O peso daquela vida, a constante tensão, a impotência.
Tudo era absurdamente real. Havia resistência. Pequenos grupos tentavam sabotar sistemas tirianos, mas eram poucos, desorganizados, e frequentemente desapareciam sem deixar vestígios. A maioria dos humanos simplesmente tentava sobreviver, dia após dia, sem esperança de mudança. Certa noite, uma jovem chamada Laia, órfã, com cerca de 12 anos, se sentou ao lado de Elias enquanto ele consertava um painel elétrico quebrado. "Você acha que um dia a gente vai ter o céu de volta?" Ela perguntou com olhos grandes e sinceros. Elias hesitou, sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez, não soube o que responder, porque naquele momento, ele também não acreditava mais. Foi nesse ponto que algo mudou dentro dele. Deixou de tentar provar que aquela realidade era falsa. Deixou de buscar saídas fáceis. E começou a escutar, observar, viver. Começou a sentir o que era ser parte de um povo esquecido, temido, condenado por escolhas feitas antes mesmo de nascer. E assim, Elias Carr, o cientista, morreu por um tempo. Em seu lugar, nasceu um homem pronto para compreender. E talvez, para transformar. A revelação não veio em um momento grandioso, mas em pequenos estalos. Como se cada detalhe daquela realidade, cada conversa, cada dor sentida fosse parte de um quebra-cabeça esperando para ser montado. Elias começou a perceber inconsistências sutis, padrões de repetição nos eventos. Pessoas que diziam as mesmas frases em situações diferentes. Lembranças que pareciam encenadas. Não falsas, mas organizadas. Intencionais. Certa madrugada, ao explorar um antigo santuário tiriano oculto, sob a cidade, ele encontrou um artefato. Uma espécie de espelho líquido, suspenso em um arco de pedra. Ao se aproximar, viu seu reflexo. Mas não era o Elias refugiado, era o Elias original. O cientista da Horizon, com seus trajes de missão, com seus olhos confusos, tocando o cristal negro pela primeira vez. Ali, ele entendeu. A estação não o havia transportado fisicamente. Ela havia projetado sua mente dentro de uma memória viva, uma realidade simulada, criada a partir das lembranças e traumas coletivos dos tirianos. Uma simulação tão complexa que não apenas replicava ambientes e emoções, ela construía empatia. O que ele vivia não era um castigo, mas um teste. Um ritual milenar tiriano conhecido como Hekarat, a travessia pelo espelho da dor. Um julgamento que não buscava confissão, mas compreensão. O espelho o mostrou então fragmentos da verdade, a história real do conflito entre humanos e tirianos. A primeira nave terrana que ignorou os avisos. A colônia implantada em solo sagrado. O massacre que se seguiu. A retaliação. A guerra. E por fim, o silêncio. Milhões de vidas perdidas. E tudo porque os humanos nunca olharam para trás. Elias caiu de joelhos. Nós éramos os monstros. Sussurrou sem forças. Naquele momento, a simulação não era mais uma prisão. Era um espelho. E Elias, enfim, teve coragem de olhar. A dor foi insuportável, mas necessária, porque só quem reconhece a própria sombra é capaz de buscar a luz. Depois do espelho, Elias passou a enxergar tudo de forma diferente. O que antes era sofrimento, agora era memória. O que antes parecia opressão, agora tinha contexto. Ele começou a observar os tirianos com outros olhos. Não mais como invasores, mas como sobreviventes. Cada gesto deles, mesmo os mais rígidos, carregava uma dor ancestral. Não era sobre dominação, era sobre prevenção. Serel, a tiriana que antes havia lhe explicado a história, tornou-se uma ponte entre as duas espécies. Ela permitiu que Elias acessasse parte dos registros psíquicos da estação tiriana. Uma vasta biblioteca de memórias sensoriais, sentimentos e testemunhos. E ali, Elias sentiu. Sentiu o calor de um planeta destruído por armas humanas. O terror de ver filhos escondidos em cavernas. O luto coletivo de uma espécie que nunca quis guerra, mas foi forçada a reagir. Essas memórias não vinham como imagens, vinham como sensações cruas, como se sua própria alma estivesse sendo moldada pela experiência do outro. Ao voltar para o abrigo humano, Elias não era mais o mesmo. Falava menos, observava mais, odiava menos e lentamente começou a falar com os demais sobre o que havia sentido. No começo foi chamado de traidor, de louco. Mas ao contar as memórias dos tirianos, ao compartilhar a dor que não era sua, mas agora fazia parte dele, algo começou a mudar nas pessoas ao seu redor. Começaram a escutar, começaram a questionar. E então, Elias compreendeu o verdadeiro propósito da estação em Tiro 7. Ela não era um artefato bélico, nem um castigo divino. Era uma ponte, um mecanismo criado para forçar um invasor a viver no corpo do invadido, sentir o medo, o luto, a esperança esmagada, e quem passasse por essa experiência não voltaria o mesmo. Era assim que os tirianos venciam guerras, sem destruir corpos, mas reconstruindo consciências. Quando Elias pensou que já havia atravessado tudo o que a simulação podia oferecer, a estação ativou um novo ciclo. Desta vez, não foi gradual. Não houve transição suave. Ele despertou subitamente, em outro corpo. Mas não era mais um refugiado. Era um tiriano. Sentia o peso do corpo diferente, os pensamentos organizados em camadas, e uma consciência que parecia expandida. Mas o mais impactante foi ver o reflexo no vidro de uma nave. Seus olhos agora brilhavam com a intensidade fria dos guardiões de Tyros. Ele estava em uma das naves orbitais no momento exato do primeiro contato com a humanidade.
o verdadeiro ponto de ruptura entre as duas civilizações. Na simulação, Elias ocupava o corpo de um emissário tiriano, encarregado de tomar a decisão mais importante daquela era: aceitar o contato pacífico ou iniciar a contenção militar. Na tela à sua frente, viu surgir a imagem de uma nave humana, pequena, curiosa, mas carregada de energia armada. Reconheceu o símbolo da Terra unificada. E pior, reconheceu o homem liderando a missão. Era ele mesmo. Ou melhor, a versão dele, daquela linha temporal original. O Elias Carr original, confiante, racional e pronto para explorar o que visse, como sempre. O Elias tiriano sentiu um arrepio percorrer o corpo. Era como assistir a si mesmo de fora e perceber pela primeira vez a própria frieza, a própria cegueira. Ali estava ele, pronto para fazer contato, mas sem escuta. Pronto para estudar, mas não para respeitar. Os protocolos de segurança da nave tiriana se ativaram. A sala se encheu de dados, cálculos de risco, sugestões de resposta. E no centro do painel, a decisão final. Um toque. Um comando. Elias podia autorizar o disparo que iniciaria a guerra, ou arriscar a paz. Ele sabia o que havia acontecido. Na linha do tempo real, sabia como a humanidade reagiria. Mas agora, como tiriano, também sabia o custo de errar. O tempo parecia congelado. A decisão, pesada demais. E foi então que ele tomou a escolha que mudaria tudo. Desativou os sistemas de ataque. Enviou um sinal de paz. Elias escolheu confiar em si mesmo, mesmo sabendo que talvez fosse em vão. Nesse instante, a simulação desfez-se como fumaça. A sala sumiu. A nave se dissolveu em luz. E Elias despertou de novo, no centro da estação. Tiriana, ajoelhado diante do cristal agora completamente translúcido. A estação havia terminado o julgamento e aceitava sua humanidade. De joelhos diante do cristal agora translúcido, Elias sentia sua mente como um campo recém-varrido por uma tempestade. Limpa, porém marcada. A estação estava silenciosa, mas não inerte. Havia algo diferente no ar, como se a própria estrutura respirasse em harmonia com ele. A simulação havia chegado ao fim, não como punição, mas como aprendizado. Elias se levantou lentamente, ainda absorvendo a enormidade do que havia vivenciado. Em questão de dias, ou o que quer que fosse aquele tempo distorcido, ele viveu duas vidas. Uma como humano oprimido, outra como tiriano no comando de uma escolha de vida ou morte. Duas perspectivas, um só coração. E foi essa fusão que a estação reconheceu. Portas internas se abriram automaticamente, conduzindo-o ao centro de comando. Lá, ele encontrou não apenas registros tecnológicos, mas uma mensagem deixada pelos criadores da estação. Só quem sente o medo do outro pode merecer o conhecimento que transforma. Elias acessou os dados, mapas estelares, linguagens antigas, protocolos de paz, mas principalmente, memórias. Uma coleção vastíssima de experiências de centenas de espécies galácticas, preservadas não para domínio, mas para compreensão mútua. Ele sabia o que precisava fazer. Não podia levar armas, nem tesouros, mas podia levar o aprendizado. De volta à Vanguard Horizon, a tripulação mal acreditava que ele ainda estava vivo. Elias havia passado apenas algumas horas inconsciente, segundo os sistemas da nave. Mas seus olhos carregavam décadas. Em silêncio, ele ordenou o encerramento da missão de exploração e, ao retornar à Terra, levou consigo algo que nenhum humano jamais trouxera de uma civilização alienígena: empatia vivida. Aquela escolha, feita dentro de uma simulação, moldada por memórias alheias, era agora a semente de algo novo. Não apenas para Elias, mas para toda a humanidade. Porque entender o outro não começa com tecnologia. Começa com coragem. A coragem de sentir como ele sente. Meses se passaram desde o retorno de Elias à Terra. Ele evitou entrevistas, recusou prêmios e manteve silêncio absoluto sobre o que acontecera dentro da estação de Tiro 7. Oficialmente, o relatório entregue à Comissão Interplanetária classificava o artefato como tecnologia alienígena não interativa, de origem desconhecida. Nada mais. Extraoficialmente, algo havia mudado. Nações começaram a desmobilizar programas de colonização forçada. Tratados de exploração passaram a incluir cláusulas sobre contato ético com formas de vida desconhecidas. E pela primeira vez, a humanidade começou a discutir não apenas como conquistar o espaço, mas como ser digna dele. Elias desapareceu da esfera pública. Alguns dizem que voltou à estação, sozinho. Outros acreditam que foi convidado pelos tirianos para viver entre eles. Há até quem diga que ele nunca voltou de verdade. E que aquele Elias era apenas um reflexo, um emissário moldado pela estação. Ninguém sabe ao certo. Mas algo curioso aconteceu. Quase um ano após o fim da missão, telescópios captaram uma nova estrutura orbitando Tiro 7. Não era a antiga estação. Era outra, maior, mais luminosa. Como se ao passar pelo teste, Elias tivesse ativado uma segunda fase, uma resposta. No topo da estrutura, um símbolo desconhecido brilhava em tons suaves. 2 círculos entrelaçados. Um azul, um dourado, humano e tiriano. Desde então, várias naves enviadas até lá nunca mais retornaram. E a estação permanece ali, silenciosa, esperando. Talvez por outro Elias, talvez por você.